Boa noite, meu nome é Ariadne Guimarães, eu trabalho como Relações Institucionais na Casa Hunter e hoje eu tenho o prazer de estar mais uma vez com alguém que não só a Casa Hunter admira muito, mas eu acho que toda a população brasileira. Passamos um bom tempo vendo o Dr. Renato Kfouri nos chamando, fazendo um grande chamado público para a importância da imunização. Mas eu vou deixar essa primeira apresentação com ele. Doutor Renato, para quem não te conhece, que eu acho que são poucas pessoas, o senhor poderia se apresentar? Olá, Ariadne, um prazer estar com vocês aqui, amigos da Casa Hunter, conversando sobre imunizações. Eu sou pediatra, sou infectologista, trabalho com imunizações há muito tempo. Atualmente eu sou presidente do Departamento de Imunizações e Vacinação da Sociedade Brasileira de Pediatria, além de vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. A gente atua há muito tempo aí no Ministério da Saúde como consultor da Câmara Técnica de políticas públicas de vacinação no país. E dizer que conversar com vocês é sempre um prazer, estar junto admiro demais o trabalho da Casa Hunter, para mim sempre é um grande e enorme prazer conversar com vocês. Muito obrigada. Como eu falei, muitos de vocês já conhecem o Dr. Renato Kfouri e do papel que ele desempenha aí, não só esclarecendo, trazendo a público informações sobre a imunização, mas também buscando cada vez mais envolver todos os segmentos da população. Falando nesse tópico, eu acho muito importante a gente retomar essa parceria histórica aí com o Dr. Renato Kfouri, a SBIM. Doutor Renato, o senhor poderia contar, para quem não se recorda, que tipo de parceria o senhor vem trabalhando com os raros, especialmente com a Casa Hunter, há alguns, vamos dizer, 2, 3 anos? Pelo menos, né? A gente está junto aí no desenvolvimento de uma recomendação de vacinação para os pacientes raros. A gente sabe que, diferente de algumas doenças, onde a gente tem acometimentos específicos de alguns órgãos, vulnerabilidades muito claras, então, por exemplo, nos idosos, naqueles que têm uma doença cardíaca, naqueles que são transplantados, naqueles que têm um câncer. Com as doenças raras, muitas vezes, as fragilidades, as vulnerabilidades são várias. Então, desenvolver aí, na verdade, uma recomendação de vacinação para um grupo tão heterogêneo, tão diverso como os portadores de doenças raras, nem sempre é fácil. Tanto é que é inédito, né? A gente conseguiu, aqui em parceria com a Casa Hunter, desenvolver, e a Sociedade Brasileira de Imunizações, desenvolver um guia de recomendação de vacinação para pacientes com doenças raras. Olha, pioneiro aí no mundo, sem dúvida, o Brasil está à frente, aí na vanguarda dessas recomendações e com esses projetos. Então, a gente começou com essa parceria já há alguns anos atrás, e ela vem se solidificando, vem cada vez mais crescendo, e que essas recomendações sejam cada vez mais acessíveis a todos, né? Esse é o nosso desejo aí no final de tanto esforço e tanto trabalho. Muito obrigada por recordar esse momento histórico, né, de envolver especialistas em doenças raras, doutora Carolina Aranda, doutora Ana Maria Martins, da parte da SBIM, o senhor, doutora Mônica Lipi, enfim, referências em suas respectivas áreas. Para o senhor, qual foi o maior desafio de tentar e efetivamente elaborar um documento para doenças raras e imunização? A grande dificuldade, né, o grande desafio, na verdade, Ariadne, é conseguir contemplar dentro das diversas doenças raras que existem, e todos sabem, são muitas, a gente ter um calendário de vacina, porque as vacinas são recomendadas, as vacinas ditas especiais, ou seja, para aquelas crianças, para aqueles adultos que têm alguma doença crônica, em função da doença que ele desenvolve. Então, para quem tem uma doença, por exemplo, pulmonar, é muito importante a vacinação contra a gripe, contra a coqueluche, contra a pneumonia, doenças que se acometem, infecções que acometem esses indivíduos, pode não só descompensar a sua doença de base, mas levar a complicações mais frequentes, hospitalizações, às vezes até a morte. Para quem tem doença nos rins, é outro grupo de vacinas de doenças que acomete, né, as infecções que podem agravar o seu problema. Para quem tem uma doença no seu metabolismo, para quem tem doença no sistema nervoso central,
para quem tem imunodeficiências, tem problemas de imunidade. Então, para cada grupo de uma doença rara, nós temos aí acometimentos que algumas vacinas são específicas para cada uma dessas situações. Então, o grande desafio foi conseguir colocar numa única recomendação, num único calendário, tantas variações de doenças com as vacinas específicas. E, para isso, a gente agrupou, dentro das doenças raras, aquelas que acometem o sistema nervoso, aquelas que acometem o sistema digestivo, aquelas que acometem o sistema cardíaco e pulmonar, o renal, o metabólico, o imunológico. Então, para cada uma dessas recomendações, para cada um grupo dessas doenças, a gente tem recomendações específicas de vacinação. Muito bacana. E aí, já meio que fazendo um spoiler, né, dando uma dica, eu acho que vale a pena a gente explicar que esse documento foi um documento mais técnico, né? Foi um primeiro momento, médico para médico, especialista para especialista, uma recomendação sobre doenças raras e imunização. Depois, começou um sonho coletivo de trazer isso para o grande público. Na sua cabeça, como é que seria essa abordagem? Você tinha alguma ideia? Como foi isso? Olha, a criação desse calendário, dessa recomendação, nasce, obviamente, com a publicação de um artigo científico, como eu disse, pioneiro, né? Não há nenhuma publicação na literatura de recomendação de vacinação para essa população. Esse artigo foi rapidamente aceito nas revistas aí bastante bem pontuadas aí brasileiras, e aí nós conseguimos publicar esse artigo, que é uma referência hoje para aqueles que lidam com imunização. O próximo passo, uma vez que esse documento científico foi produzido, é que a gente consiga levar essa informação ao poder público, às famílias, às organizações de pacientes. E a Casa Hunter tem nos ajudado muito nisso, né? Porque para a gente tornar esse documento uma realidade, não basta a gente ter só recomendações, é preciso que ela transforme, que ela modifique a vida das pessoas e que elas sejam incluídas tanto nas iniciativas dos médicos que atendem esses pacientes com raras, como nas iniciativas públicas, né, dos gestores de saúde que possam disponibilizar essas vacinas naqueles centros de vacinação específicos do país. O Brasil tem os CRIAs, que nós chamamos, os Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais, que são postos de vacina em todo o Brasil, especializados para atendimento para aqueles que têm alguma condição crônica. Então, nós precisamos aí que este calendário de vacinação possa ser mais conhecido, ele possa ser mais recomendado, as famílias conheçam e saibam dos direitos que seus filhos têm, no caso das crianças, e de adultos também, de receber algumas vacinas porque tem alguma condição de maior risco, de maior agravo. Então, esse é o grande desafio agora. O calendário existe, as recomendações de vacinas estão feitas, nós precisamos agora transformar essa ação toda, toda essa publicação, toda essa teoria, todo esse conhecimento em ações práticas de saúde, protegendo aí toda a nossa população de ratos. E aí, gente, vai mais um spoiler, a gente conseguiu a melhor companhia possível, né, nessa empreitada, nesse desafio, que foi a companhia do Instituto Maurício de Souza. Mas antes de entrar nesse trabalho, nesse tópico, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre os CRIs. Os CRIs ainda são desconhecidos para muitos raros. E uma dúvida constante que nós recebemos é: eu posso ir no CRI ou eu tenho que ir apenas sobre recomendação médica? Não, pode. O CRI é um posto de saúde aberto, que ele atende indivíduos com situações com doenças crônicas e que precisam de vacinas especiais. É claro que no Brasil, com tantos municípios como o nosso, não existe CRI em todos os municípios. Todos os estados têm. Para os municípios que não têm os CRIs, há o que nós chamamos dos CRIs virtuais, ou seja, as pessoas vão na sua unidade de saúde, se precisa de uma vacina específica, o Estado envia para aquela unidade de saúde e esse CRI acaba enviando e atendendo todos que precisam. Mas você tocou num assunto importantíssimo, Ariadne. Infelizmente, poucos são os médicos, poucos são os pacientes, há uma subutilização muito grande desses centros de vacinação, que a gente poderia ter muito mais pacientes que têm direito, que podem se proteger e que acabam, por desconhecimento,
não frequentando essas unidades de saúde. Converse com o seu médico, procure saber onde existe um centro de vacinação específico, especial, perto da sua casa. É dessa maneira que a gente vai conseguir ofertar a melhor proteção para aqueles que têm uma doença rara. Maravilhoso. E essa, por favor, anotem aí, CRIE. Se não conhece, vá, tente conversar com o seu médico, descubra o CRIE mais próximo e usufrua desse direito que é tão importante para todo brasileiro. Bom, a gente falou em Maurício de Souza. Doutor Renato, todo mundo sabe da importância e do alcance do Maurício de Souza através de seus personagens, da Turma da Mônica. Como é que você enxerga essa parceria entre uma ideia como essa, com um objetivo tão importante como esse de imunizar pacientes com doenças raras, né, e o Instituto Maurício de Souza? Olha, aqui no Brasil, a Turma da Mônica, né, sem dúvida, trouxe um impacto muito grande, traz até hoje, em muitas gerações, né? Nós crescemos desde a minha infância, e meus filhos, e muitos conhecendo a Turma da Mônica, e essa incorporação no nosso cotidiano desses personagens nos aproxima da realidade, porque são situações que as crianças vivenciam com suas famílias e que podem ser exemplo para muitas outras iniciativas. Então, Maurício de Souza ele tem essa capacidade do instituto dele de levar a informação, levar conhecimento, fazer campanhas de conscientização através dos seus dos diversos instrumentos que a Turma da Mônica tem. Então, são os gibis, são os quadrinhos, são os passatempos, ou seja, os personagens, de uma maneira lúdica, aproximam toda essa questão da ciência, do conhecimento, da informação, de uma maneira muito lúdica e muito interessante para os pais, para a família, para as crianças, para os adultos. Então, acho que é uma parceria muito feliz que fez com que nós conseguíssemos colocar todas as informações sobre vacinação de pacientes raros num documento, uma caderneta de vacinação, inclusive, própria, né, para as crianças com doenças raras, com os personagens presentes na caderneta de vacinação. Então, com uma historinha contando, né, a respeito de uma doença rara, uma narrativa ali de um gibi, Então, isso é muito importante. Eu acho que eu vejo como foi uma grata satisfação a gente poder trabalhar em parceria com a Turma do Maurício de Souza, desenvolvendo esse projeto. Nosso agradecimento eterno, é uma parceria com a qual a gente tem não só respeito, mas uma profunda admiração pelo alcance, pela capacidade de traduzir em uma linguagem simples, né, doutor Renato? Algo que às vezes não é tão simples assim. Exato. A gente precisa encontrar essa linguagem, esse alcance com todas as famílias. Mas falando em imunização, doutor Renato, a gente passou por um período, às vezes, um pouco conturbado bastante conturbado com relação à imunização, ainda estamos vivendo isso. Eu queria fazer uma pergunta mais genérica. Como é que o senhor vê hoje a questão da imunização no país e o que a gente pode fazer para auxiliar numa alavancagem, né, de conseguir transformar o processo de imunização em algo ainda maior? Olha, a gente viveu no passado um momento de muita busca pela vacina, a gente convivia com casos de sarampo, com crianças paralisadas, o temor das doenças era muito grande. E, por mais paradoxal que possa ser, o próprio sucesso que as vacinas fazem ao eliminar essas doenças, criam na população uma falsa sensação de segurança. Eu já estou protegido, essas doenças não existem mais, para que me vacinar ou para que vacinar minha família contra uma doença, especialmente os jovens que nunca ouviram nem falar, né? Não sabem o que é sarampo, não sabem o que é difteria, não sabem o que é coqueluche. Então, o próprio sucesso que as vacinas fazem acaba inibindo as pessoas a buscar uma prevenção contra algo que ela não se sente mais ameaçada. Então, é claro que existem outros obstáculos, outras barreiras na imunização, a distância, o acesso às salas de vacina que não funcionam no horário, mas que atenda a necessidade de família que pai e mãe trabalham. Faltam vacinas, tem muita notícia falsa, né? Especialmente na Covid-19, muita gente divulgando que vacina faz mal, que vacina vai virar jacaré, que vai implantar chip, que querem matar as pessoas com as vacinas. E tem gente que acredita, infelizmente, nessas fake news e acaba ficando temeroso de vacinar seus filhos. Não é nem que é contra a vacinação, mas houve tanta
notícia correndo nos grupinhos de WhatsApp, aí por aí, circulando nas redes sociais, que fica falando, será que é verdade? Será que essas vacinas vão matar meu filho? Vão trazer problemas? Olha, uma coisa eu garanto, viu, Haddad? Ninguém vai colocar uma vacina para a população que vai fazer mal. Não faz sentido, né? O planeta vacinar contra a Covid, contra a gripe, contra a pneumonia, contra a meningite, vai colocar vacinas que vão trazer prejuízo para a saúde das crianças, né? Não é possível que a gente acredite que as vacinas são colocadas pelos governos no mundo inteiro, o planeta está vacinando as pessoas para querendo dizimar populações, querendo acabar com todo mundo. Não há esse racional, não há como acreditar nisso, mas, infelizmente, a gente vê esses grupos muito ameaçadores, falando mal das vacinas e deixando os pais inseguros, hesitantes em vacinar seus filhos. Então, acho que o segredo aí, sem dúvida, para a gente sair dessa situação de baixa percepção de risco, de notícias falsas, de dificuldades de acesso, é ter campanhas informativas, é a comunicação. Nós precisamos melhorar a rede de aplicação de vacinas, ser criativos, vacinar de fim de semana, em drive-thrus, como nós fizemos na Covid-19. Precisamos de uma comunicação mais efetiva, mais importante, mostrando o valor das vacinas, a importância de vacinar seus filhos, por que vacinar, mesmo a doença ainda não mais circulando entre nós, que se não vacinar, elas voltam. Então, acho que esse é o caminho, que não é fácil, não é tarefa fácil, mas nós precisamos de vontade política para que isso seja colocado em prática. Já já os raros de todo o Brasil vão ter aí acesso a esse material feito especialmente para eles. Mas, ao olhar a carteira, como nós já olhamos, a gente vê que a gente tem uma cobertura vacinal muito interessante aqui no Brasil. Como é que o senhor avalia essa cobertura? A gente tem que ampliar? Alguma coisa já salta aos olhos? Ou a gente tem realmente um Brasil como um exemplo neste assunto? Olha, o Brasil incorporou, tem um dos melhores calendários de vacinação do mundo, mais completos. É claro que novas vacinas vão chegando, e até que elas sejam incorporadas ao calendário público, elas demoram um pouco. Então, já chegou uma vacina de pneumonia mais nova, que já deve entrar no Programa Nacional de Imunizações, já chegou uma vacina contra a dengue, que em breve vai ser incorporada também. Então, há sempre uma velocidade entre a aprovação de novas vacinas e a incorporação, até porque não existe tantas vacinas para 200 milhões de brasileiros, né? Você precisa de um tempo para a produção, para que essa vacina seja incorporada. Mas a fila que nós tínhamos no passado, o número de vacinas licenciadas no país que ainda não eram incorporadas ao programa era enorme. E na última década, nos últimos 15 anos, praticamente nós incorporamos quase todas. Hoje nós temos vacina contra 17 doenças para as crianças. Temos o calendário do adolescente, temos a vacinação da grávida, a vacinação do adulto, do idoso, do viajante, daquele que tem doença crônica, nos CRIs, daquele que tem problemas de imunidade. Ou seja, não há uma idade sequer que não haja um calendário de vacinação específico. E, de novo, com boa parte dessas vacinas, eu diria quase todas, disponíveis gratuitamente no Programa Nacional de Imunizações, em suas mais de 35 mil salas de vacinas espalhadas por aí. É só procurar se informar, ver o seu calendário, as vacinas que você tem direito, e para quem tem na família alguém com uma doença rara, existem vacinas especiais. Procure se informar, porque essa caderneta, a prevenção das infecções evitáveis por vacinas, é ferramenta fundamental para a gente manter qualidade de vida, manter saúde, proteger nossas crianças e adultos. Bem, gente, a gente já está quase terminando esse papo aqui maravilhoso, mas precisamos aí ver ainda alguns tópicos. E um deles, doutor, que a gente acha muito importante falar, é sobre os benefícios que a imunização pode trazer para uma pessoa com doença rara. Parece que a gente está sendo repetitivo, mas não é. Qual é a importância de imunizar um paciente com doença rara? Todos aqueles que têm algum comprometimento de algum órgão, né, de alguma função, alguma doença rara que acomete o fígado, o coração, o pulmão, o sistema nervoso, essas infecções, né, que são prevenidas pelas vacinas, elas muitas vezes descompensam o equilíbrio dessas doenças. Então, o indivíduo que tem uma doença cardíaca, aquele que tem uma doença no pulmão, se pega uma gripe, se pega uma pneumonia, muitas vezes complicam com muito mais frequência do que aqueles que não têm essa doença de base.
Então, para aqueles que têm uma doença rara, é muito importante estar em dia, não só com as vacinas de rotina, aquelas que são oferecidas para toda a população, mas que eles recebam também vacinas especiais, de acordo com a condição clínica que esse indivíduo tem. Então, se é um indivíduo, de novo, que tem um problema relacionado a algum tipo de órgão, existem vacinas específicas para eles. Então, proteger o indivíduo que tem uma doença crônica, uma doença rara, é fundamental, não só para aumentar a qualidade de vida, mas prevenir suas complicações, que muitas vezes a gente sabe, né? Infelizmente, o que leva essas crianças a serem hospitalizadas, a ter sequelas, muitas vezes, eram doenças que poderiam ter sido evitadas com uma simples vacinação. Perfeito. Algum aprendizado específico para o Renato Kfouri dessa experiência com as doenças raras? Olha, é preciso ter um olhar, né, sempre muito inclusivo para todas as questões de saúde do país. Nós não estamos falando de pouca gente, por mais que essas doenças sejam raras, a totalidade de indivíduos que fazem parte desse grupo não é pequena. Então, nós precisamos que sensibilizar não só a comunidade científica, médica, mas principalmente os gestores, para melhorar o acesso ao tratamento, ao diagnóstico correto, que nem sempre é fácil, nos aspectos de estímulo, de terapias e de prevenção através de vacinas. As vacinas representam um papel dentro da assistência, dentro de toda essa jornada do paciente com doença rara, fundamental para manter sua qualidade de vida, sua saúde. Então, vacinar sempre foi, para todo mundo, uma ferramenta de promoção de saúde da melhor qualidade. Mas para quem tem algum problema de saúde, para quem tem uma doença crônica, para quem é um raro, mais ainda. Bom, nosso agradecimento é total à sua presença, o trabalho que você vem desenvolvendo conosco. Para terminar, só pergunto se eu tenho alguma mensagem especial para esses raros que estão assistindo a gente nesse exato momento. Não, protejam-se, cuidem da sua saúde, vamos fazer usar de todos os mecanismos que nós temos para que a nossa família continue feliz, que a gente se desenvolva bem, com carinho e protegido das infecções. Vacina é vida, vacina é saúde. Obrigada, doutor Renato, obrigada a você que assistiu a essa conversa e que está acompanhando o desenvolvimento desse trabalho tão importante. A carteira de vacinação é um instrumento de vida. Fique atento, em breve vamos dar mais detalhes sobre esse trabalho desenvolvido junto com a Sociedade Brasileira de Imunização, a SBIM, a Casa Hunter e o Instituto Maurício de Souza. Um grande abraço e boa noite. Tchau, tchau.